Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Então hoje nós vamos iniciar uma nova matéria, um novo ciclo de estudos aí do nosso curso, Bacharel em Teologia, e o nome, o título da matéria é Fundamentos da Teologia, tá? Fundamentos da Teologia, esse é o título, porque nós vamos estudar de fato temas que são fundamentais, não são periféricos, não são secundários, porque assim, amados, nós temos na Bíblia diversos ensinos, né? A Bíblia, ela contém assim inúmeros ensinos, só que tem alguns ensinos que nós chamamos de doutrinas, e essas doutrinas são o ensino, o conteúdo que dão base à nossa fé, estruturam a nossa fé, tá bom? É por isso que nós chamamos de fundamentos, fundamento, alicerce, base, né? Então, sem uma base não existe construção, ou uma base frágil, a construção ela não permanece. É por isso que são fundamentos, base é alicerce da nossa fé. Esses ensinos, eles precisam estar muito claros na nossa vida, eles vão nortear a nossa vida de fé, tá? Então a gente já vai começando aí nesse entendimento. Então aqui, para permanecer... não, calma aí, eu tô meio empolgado aqui, porque vocês estão aqui ao vivo comigo, mas antes, como a gente faz em todo início de matéria, né? A gente recomenda algumas literaturas, essa matéria eu só vou recomendar 3 livros, tá? Vai ficar bem tranquilo para vocês. E aí ou vocês compram, adquirem os 3, ou pelo menos um, né? E aí coloca na lista aí e vai adquirindo conforme for possível, né, amados? Então, quando for possível, vai lá e compra um livrinho. Esses livros, eles são acessíveis na questão de valores, tá? Meu critério é bom autor, teologia equilibrada e livro acessível financeiramente. Então, eu faço essa seleção aí para escolher um livro para recomendar para vocês, tá? Linguagem também bem simples, né? Não escolha aqueles livros acadêmicos com muita linguagem rebuscada, muita teoria muito acadêmica mesmo. Eu também não escolho dessa forma. Pedro, quer falar, amado? É isso? Esse livro é sobre doutrinas. Esses 3 que eu vou recomendar refere-se a essa matéria, o tema, né, que vai falar sobre as doutrinas, exatamente. Tá? Só pedir o senhor para colocar depois os nomes lá no grupo. Eu vou fotografá-los, fotografar as capas, inclusive vou fotografar a capa atual, porque tem uma aqui que é uma capa antiga, né, e se for procurar lá, o título é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, mas a capa é outra. Não essa não, essa aqui é atual, tá, ó. Colocar nas 2 câmeras aqui, que tem 2 câmeras, ver se não dá reflexo, Bases da Fé Cristã, tá? Esse livro aqui, inclusive, eu estou até mostrando primeiro, porque entre os 3, se vocês não conseguirem adquirir os 3, esse aqui fica como o primeiro da lista, tá bom? Esse aqui, Bases da Fé Cristã. Então, o autor é Wayne Grudem. Wayne Grudem é um dos principais teólogos do mundo, tá bom? Que nós temos. Um dos mais respeitados teólogos de diversas denominações, né? Diversos movimentos, por assim dizer. Esse teólogo, ele é muito considerado. Então, são 20 fundamentos. Aqui esse livro tem 20, eu vou falar de uns 10, né? Que eu não tenho como falar de 20. Imagina, se eu falo de cada aula um fundamento, nós vamos passar 20 semanas. 20 semanas, quantos meses dão, amados? Que eu sou ruim de conta. Vai dar mais de 5 meses, eu acho. 5 meses, né? Aí não tenho condição, né? De dar uma matéria em 5 meses. Mas eu selecionei aqui 10, tá? Fundamentos, mas aqui tem 20 fundamentos da fé cristã, tá? Bases da Fé Cristã é o título de Wayne Grudem. Agora esse aqui que eu falei que é a capa antiga, até plastificada aqui, tá?
mas o título é o mesmo, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, ou melhor, da Bíblia. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O autor aqui, ó, Mayan Perman, tá? Mayan Perman. Esse aqui é um cristão judeu, bem interessante. Ele não é judeu na religião, não, tá? É só da etnia. Nasceu lá, né? É um judeu por nascimento, mas é um cristão, um teólogo cristão, e ele escreveu aqui esse livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, onde aqui, ó, rapidinho, para a gente não gastar muito o nosso tempo, só para vocês entenderem, ó, aqui tem a doutrina das Escrituras, que a gente chama de bibliologia, vai ensinar, aliás, me parece que é a primeira aqui que a gente vai estudar, né? O que é a Bíblia, como a Bíblia foi formada e tudo mais. Eu não vou abordar nesses detalhes, o que eu vou trazer aqui são pontos fundamentais, mas aqui toda a doutrina, né, que diz respeito à Bíblia, como foi formada, sua inspiração, enfim, né, completo. A doutrina de Deus, que a gente chama de teontologia, né, vai estudar a natureza de Deus, os atributos de Deus. A doutrina dos anjos, angelologia, tá? Tudo isso aqui são matérias da área teológica mesmo, de cursos de teologia, né? Tem aí essas matérias, tá? Dependendo do nível, né? Você vai pegar algumas matérias em um curso, outras matérias em outro curso, tá? Então a doutrina dos anjos, né? Vai falar do seu ofício, natureza e tudo mais. Antropologia, a doutrina do homem, muito interessante também. A amartiologia, a doutrina do pecado, tá? Cristologia, a doutrina de Cristo, então vai ensinar o que a Bíblia ensina sobre Cristo, sua natureza, missão e obra, por exemplo, né? Aqui tem a doutrina da salvação, né, que a gente chama de soterologia, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, a doutrina da igreja, eclesiologia. É diferente, viu, amados, que nós tivemos na matéria passada, nossa primeira matéria, né? Igreja e sociedade. Então não é doutrina da igreja e sociedade que nós estudamos, não. Aqui vai falar de outras abordagens sobre a igreja. A nossa matéria passada foi que relação tem a igreja com a sociedade. Então é diferente. E por último aqui a doutrina das últimas coisas, né? Ou mais conhecida como escatologia, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, ó, quantas doutrinas bíblicas há nesse livro aqui. Para quem quiser algo mais profundo, algo mais elaborado, né, algo mais acadêmico, mas a linguagem também é muito acessível, não tem coisa muito assim que quebra a cabeça, não. É esse aqui, ó, Fundamentos do Cristianismo. Esse aqui já é para aquele que quer se aprofundar de uma maneira assim mais consistente, tá? Os outros são excelentes, são muito bons também, não deixa nada a desejar, não. É que esse aqui, ó, ele vai abordar de uma forma mais profunda, mais técnica, por assim dizer, tá bom? Então, Fundamentos do Cristianismo. Tem dois teólogos aqui, ó, que são os autores, tá? Então, são dois autores, Alistair McGrath e J.I. Packer, também dois teólogos, assim, referências no mundo, amados, tá? Esses teólogos aqui são referências no mundo. Enfim, aqui vai falar sobre fé, né, um dos fundamentos sobre fé. Vai falar sobre Deus também, sobre Jesus, sobre salvação. Então aqui nós vemos também doutrinas sobre a igreja, a esperança cristã, né, sobre escatologia, tudo isso aí também, né? Então é bem semelhante porque eles escrevem sobre o mesmo tema, né, só que cada um, lógico, né, são pessoas diferentes, né, abordam diferente. Não é repetitivo. Se vocês comprarem os três e ler os três, vocês vão ver que não é repetitivo, tá? São abordagens de fato que vão contribuir. Então, dadas essas sugestões, essas recomendações, a gente começa então a nossa aula aqui. Tudo bem, amados? Vamos lá? Parece que o Pedro aí deu uma saída, não? Tá por aqui ainda, eu acho. Não, não tá não. Acho que ele deu uma... Foi lá no pátio do colégio, foi lá na cantina, eu acho. Vamos lá, se ele voltar a gente adiciona ele aqui novamente. Vamos iniciar então, propriamente dito, a nossa aula, né? Falando sobre os fundamentos da teologia, tá? Então, para permanecer firme na fé e desenvolver uma base sólida para a vida com Deus, é preciso conhecer os princípios que regem a vida cristã, tá? E entender... Opa, o Pedro voltou, tá vendo? Foi na cantina e voltou. Então, vamos lá. É preciso conhecer os princípios, né, que regem a vida cristã e entender porque eles, ou seja, esses princípios, se mostram tão essenciais.
nós vamos aprender qual é a base, tá? E quais são as colunas que a fé evangélica é sustentada, ou está sustentada, né? Então é isso que a gente vai aprender, tá bom? Eu nem vou mexer no texto que está aqui, me parece que para vocês aí não está legal a leitura, então não vou mexer aqui não, eu vou lendo aqui no meu outro recurso, tá? Mas vamos ler um texto, amados, e aí peguem a Bíblia de vocês, imagino que vocês já estão com a Bíblia aberta, né? Em 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, para falarmos sobre isso, sobre a base da fé cristã. Que a fé cristã, ela tem sim uma base, ela tem um alicerce, tá certo? Em cima desse alicerce é que é construído, ou é construída, a fé cristã. Então a gente precisa entender qual é o alicerce, o que a Bíblia diz que é a base da nossa fé. Em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 10 e verso 11. Olha só. O apóstolo Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, amados, a base da nossa fé, tudo o que nós vivemos, ensinamos, acreditamos, está baseado na pessoa de Jesus, na natureza de Jesus. Tá certo, amados? Então, é a vida de Cristo, é a obra de Cristo, é a natureza de Cristo que vai dar para nós, amados, a base de tudo aquilo que a gente constrói como nossa fé, né? Como valores, como princípio, tá bom? Então, a pessoa de Jesus é a verdade absoluta, é nele que está ancorado tudo o que foi ensinado pelos apóstolos, tudo o que é pregado, tudo o que é ensinado, seja através de um curso como esse, de uma pregação, de uma escola bíblica, do que for, um discipulado, tudo tem que ter base na pessoa, na obra e na natureza do nosso Senhor Jesus, tá bom? Então ele é a base. Vamos ler um texto em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8. Então olha que coisa interessante. 1 Pedro, capítulo de número 2, vamos juntos aqui achar, né? Capítulo número 2, versos 4 ao verso de número 8. É bem interessante também esse texto para nós entendermos, tá? Nessa tipologia, por assim dizer, né? Nessa metáfora que o apóstolo Paulo usou de fundamento de uma construção para se referir ao nosso Jesus, né? Aqui o Pedro, ele também vai usar essa ideia de construção. E olha o que ele vai falar em 1 Pedro, capítulo de número 2, 4 ao 8. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovado na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Esse termo é muito interessante. Essa pedra principal da esquina é como se fosse, de fato, a pedra fundamental que iria dar referência para a construção. Tá? Então esse termo, pedra principal de esquina, era essa pedra que ia dar referência para se edificar o resto. Então, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, olha só, essa foi a principal da esquina. Então, o que Pedro está dizendo, Jesus foi reprovado, né, pelos edificadores, ou seja, os líderes religiosos que havia na época. Eles foram reprovados, não aceitaram Jesus como essa referência para a construção, né, da espiritualidade, da verdade, rejeitaram. Mas para nós que recebemos, ele é de fato a referência máxima da nossa vida. Verso 8 para finalizar. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então a gente percebe aqui que Jesus, amados, é a base, tá certo, da nossa fé. Nós não temos nenhuma outra pessoa, nenhuma outra fonte de ensino que não venha do nosso Senhor Jesus.
tudo o que foi ensinado no Novo Testamento, inclusive, e a gente vai ver agora em Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios 2 e 20. Tudo o que foi ensinado, tá? Em todo o Novo Testamento, ele foi ensinado a partir de Jesus. E então nós temos, amados, uma fé baseada, tem base, né? Uma fé que ela é sólida, uma fé que ela tem um fundamento. E olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 20. Os edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, assim, os ensinos dos apóstolos e dos profetas. Esse é o fundamento, tá certo? Doutrinário que nós temos. Agora, qual foi o fundamento deles, dos apóstolos e dos profetas? Eles ensinam a partir de quem? Olha o que o texto diz. De que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra da esquina. Então perceba como os três textos são dois autores, três livros, falam sobre a mesma coisa, amados. Então, nós temos uma fonte doutrinária. Eu, André, nenhum outro teólogo, nenhum líder carismático, nenhum líder religioso, ele é fonte de autoridade, ele pode falar por si mesmo. Nós devemos, como líderes, pregadores, ensinadores, nós devemos sempre fazer declarações a partir, amados, dos ensinos das Escrituras. Tá bom? Então, toda a fala, toda a declaração, seja de quem for, olha só, seja de quem for, precisa ter referência, precisa ter base nos ensinos dos apóstolos, nos ensinos de Cristo, na Bíblia Sagrada. Então é por isso, amados, que nenhum líder, nenhum ensinador, nenhum pastor, nenhum pregador, ele é fonte de autoridade ou ele tem autoridade em si mesmo. É por isso que todos nós devemos ser questionados. Todo líder que ele tem dificuldade de explicar aquilo que ele está declarando, fica alterado, de alguma maneira ameaça quem o perguntou, usa de opressão administrativa, perde a linha, como a gente fala, Qualquer líder, amados, que ele não dá explicação, porque assim, toda ação exige uma explicação. Por que nós fazemos isso? Por que a decisão foi tomada desse jeito? Porque a igreja é de Jesus. Então, nós não temos igreja, não é? Igreja tem pastor. Pastor não tem igreja. A igreja é de Jesus. Se é de Jesus, nós precisamos dar conta daquilo que falamos. Então, olha só que coisa bem séria mesmo que a gente está dizendo aqui, E nós devemos ser aqueles que transmitem a doutrina cristã. Eu não gero doutrina. Eu não gero opiniões a partir de mim mesmo. Eu preciso extrair tudo que eu falo daquilo que está escrito. Então é daí a importância, inclusive, dos líderes, dos pastores, dos pregadores, conhecerem a fundo, de uma forma muito clara, aquilo que Jesus ensina, amados. Tá certo? Então é isso que a gente precisa ter a consciência. Mas o que é doutrina cristã? O que seria doutrina cristã? Aí eu coloquei aqui para a gente compreender de uma maneira mais simples. O que é doutrina cristã? As verdades fundamentais da Bíblia dispostas em forma sistemática. Parece ser muito técnico, mas é assim. É a própria teologia. Então, as verdades fundamentais da Bíblia, elas estão dispostas em forma sistemática. Ou seja, um tratado ou um discurso racional acerca de Deus. Nossa fé é uma fé baseada naquilo que faz sentido, amados. Eu ouço muitas vezes alguns irmãos dizendo que a nossa fé ela é um mistério, que as verdades de Deus elas são tão profundas que não só podem ser compreendidas de uma forma quase que mística, que não exige esse negócio de pensamento, não, amado. Isso é uma contradição enorme daquilo que a própria Bíblia ensina. A nossa fé, como diz 1 Pedro, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Olha o que diz o texto. Vamos acompanhar a Bíblia Sagrada. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. O Pedro vai dizer o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor
olha só, a qualquer que pedir a razão da vossa esperança ou da esperança que é em vós. Então, a nossa esperança e a nossa fé é razoável. Existe uma razão, amados. Existe sim uma base. Existe uma explicação racional. Né? Eu não estou falando a partir do raciocínio da limitação humana. Eu estou dizendo de um Deus que se comunica conosco de uma forma inteligível, que a mente humana consegue compreender. Agora, claro, nós estamos falando daqueles que nasceram de novo, porque é o Espírito Santo que nos faz compreender. Isso é um fato. Só que o Espírito Santo se comunica conosco de uma forma, o que Paulo diz, por exemplo, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos ver a forma que o Espírito Santo se comunica conosco. Vamos ver que maneira, amados, nós devemos prestar um culto a Deus. Vamos ver como que deve ser a característica maior de um culto cristão. De um culto cristão. Então, olha só. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo número 2. O Paulo vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Gabriel, posso ler aqui? Você faz a pergunta em seguida? Você levantou a mãozinha? Então vamos lá, só para a gente pegar o texto base aqui. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebam as palavras. Verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam nos dois versículos? Culto racional, transformação do entendimento. Ainda me lembrei agora, Pedro, só segura um pouquinho, me lembrei de um texto lá de Mateus, né, do Evangelho. Acho que não tem só em Mateus não, deve ter em Marcos e em Lucas também. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, Jesus disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, né, e com todo o teu entendimento. Só para a gente perceber aqui. Olha, Jesus disse que o amor a Deus se expressa com o nosso entendimento também. Servimos a Deus com entendimento. Adoramos a Deus com entendimento. Né? Falamos a respeito de Jesus de uma forma razoável, com a razão, amados. Então a gente precisa ponderar isso. Diga, Pedro. Eu estou acompanhando aqui. Qual que é a diferença entre eu dizer o que está escrito, né, e eu fazer uma declaração acerca daquilo que eu creio, que é o que está dizendo aqui, a diferença entre dogma e doutrina. Tá, calma aí que nós vamos chegar aí, mano. Tu tá lendo abaixo. Eu vou ler com vocês aí, calma aí. Vamos me acompanhem pra gente ir junto, né? Senão vocês correm lá na frente e eu tô aqui atrás. Calma aí, vamos entender aqui, ó, que eu pensei que você ia questionar o que eu tô falando aqui, né? Aqui agora. Mas nós vamos chegar aí. Calma aí. Aí eu explico. Bom, você já mandou a pergunta, então eu já vou tentar explicar um pouquinho melhor daquilo que está escrito. Mas vamos me acompanhando aqui, tá, amados? Não vai na frente aí, não. Que aí eu não alcanço vocês depois, né? Eita, aconteceu? Foi arrebatado todo mundo? O pessoal saiu aqui das câmeras? Eita, só o Pedro voltou. Foram arrebatados, nós ficamos, Pedro. Eu e você, ó. Tá todo mundo arrebatado aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Eles devem estar ouvindo, né? Creio eu. Ah, pronto. Mas Jaqueline voltou. Então vamos lá, amados. Ó, só para a gente entender isso, tá? Então, o que é doutrina cristã? São essas verdades, né? Fundamentais da Bíblia, elas estão dispostas em forma sistemática, em teologia, tá? Esse tratado racional, esse tratado que tem reflexão, esse tratado que tem compreensão. Aquilo que vem não é somente ao coração, não, amados. Nós estamos muitas vezes construindo uma fé a partir do que se sente, a partir das sensações, a partir das emoções. Isso é muito perigoso, isso não é bíblico. Apoiar, amados, sabe, aquilo que a gente pensa, não, isso aqui é de Deus, esse culto, ele foi de Deus porque nós sentimos a presença de Deus. Então calma aí, eu vou tomar essa atitude porque eu senti de Deus no meu coração. É muito perigoso isso. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo também não direciona as nossas emoções, não é isso que eu estou dizendo.
Eu não estou dizendo que o Espírito Santo também não trabalha a partir dos nossos sentimentos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essas sensações, as emoções, elas não são suficientes e nem seguras para que a gente tenha convicção, amados, sabe, de aprovação de Deus para isso ou aquilo. Porque a Bíblia vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso. Os nossos sentimentos, eles não devem ser parâmetros para nós tomarmos decisão a respeito de nada, amados. Tá certo? Para nós termos como um carimbo de Deus, um crivo de Deus, uma aprovação de Deus, porque o sentimento para nós foi positivo, então a gente julga, não, Deus está nesse negócio, Deus está nesse culto, né? Foi falado tal coisa e eu senti a presença de Deus, então o que foi falado é aprovado por Deus. Essas coisas que são muito perigosas. É isso que é um dos grandes problemas, muitas vezes, da nossa espiritualidade. Porque Deus se comunica conosco de uma forma segura, através daquilo que Ele deixou escrito. O que foi deixado escrito é absorvido por aquilo que pode ser entendido, e não por aquilo que pode ser sentido. Embora as palavras de Deus, ela atinge a mente e o coração. Isso a gente não nega. Só que é muito perigoso ser guiado por emoções. É muito perigoso, é muito arriscado depositar nas nossas sensações, amados. Tá certo? Verdades que a gente abraça ou decisões que a gente vai tomar. Né? É muito perigoso a gente ter essa espiritualidade das sensações. Muito perigoso. A segurança é aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus deixou como verdade escrita, registrada. Porque se eu sinto ou não sinto, não faz diferença. É aquilo que eu sei, é aquilo que está escrito, é aquilo que Deus está me comunicando de forma inteligível, compreensível. Nós não lemos? O culto ele deve ser racional. O nosso culto a Deus ele deve ser de transformação de entendimento. Não é? Quando o entendimento é transformado, quando a mente é atingida pela verdade bíblica, meu comportamento ele é mudado a partir de uma convicção e de um entendimento que é profundo no meu ser. E não por causa de uma sensação. Porque quantas vezes, amados, sensações da nossa vida vêm como uma enxurrada, vêm como um avalanche. Do mesmo jeito que ela veio, ela vai também. Né? É só a gente pensar naqueles cultos que nós chamamos assim, cultos abençoados, do poder, aquela coisa toda, e chora, e se quebranta. Só que muitas vezes, se nós pensarmos um pouquinho, talvez nada foi mudado na nossa vida significativamente a ponto de sairmos daquele contexto e sermos outra pessoa. É só a gente fazer essa avaliação, amados. Repito, eu não estou dizendo que essas sensações não fazem parte da nossa espiritualidade. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou enfatizando aqui é que essas sensações, elas não podem validar absolutamente nada na nossa vida. Elas não querem dizer absolutamente nada na nossa vida, amados, no sentido de aprovação de Deus ou de verdade de Deus. Esse é o ponto, eu acho que a gente precisa dar muita atenção, tá? Qual a diferença, aí o Pedro perguntou, né, entre doutrina e dogma? O que é uma doutrina e o que é um dogma? Bom, doutrina é a revelação da verdade, tá? Como se encontra nas Escrituras. É aquilo que a Bíblia revela, né? É essa revelação da verdade de Deus, como está na Bíblia, o que a Bíblia ensina. Isso é verdade bíblica, isso a gente chama de doutrina bíblica. O dogma é uma declaração do homem. Então percebam, declaração do homem. É o que eu falo acerca da verdade quando apresentado em credo. O que é um credo? É aquilo que nós cremos como uma confissão de fé, por exemplo. Só um momentinho, Pedro, deixa eu completar o raciocínio, você já entra aí, tá? Eu não sei se vocês sabem, amados, mas nós temos como igreja cristã na história uma confissão de fé. Vocês sabiam disso, amados? Nós temos uma confissão de fé? Nós temos uma confissão de fé.
né? Aliás, nós temos algumas confissões de fé que elas foram registradas na história. A primeira e todas as outras, de alguma maneira, bebem dela, né? Vão lá pegar referência nela, se não são a reprodução dela, de uma forma um pouquinho variada, mas não foge muito, que é no ano 325, na cidade de Niceia, tá? Então a gente está falando, ó, do século IV, lá no comecinho do cristianismo, né? Na época, líderes, né, que eram os líderes reconhecidos ali da igreja no mundo, eles se reuniram nessa cidade chamada de Niceia, combatendo algumas heresias que surgiram, né, naquele tempo lá. Essas heresias, elas estavam questionando, por exemplo, a divindade de Cristo, que Cristo não era Deus e tal. E aí o que esses pais da igreja, que a gente chama, né, eles fizeram? Então vamos fazer um documento aqui, declarando de fato o que nós cremos, né? Por isso que é credo, né? O que cremos, a confissão de fé, tá? Daqueles que seguiam, professavam Jesus Cristo. Então eles colocaram lá, nós cremos. Eu vou passar isso para vocês, se vocês me lembrarem, passo lá no WhatsApp, tá bom? Lá no grupo, com a confissão de fé lá. Isso, amados, é todo aquele que é evangélico, todo aquele que é discípulo de Cristo, ele deve conhecer isso. Agora, olha a importância de nós, como igrejas locais, termos isso e passarmos isso de uma forma clara para todos os membros. Olha as falhas que nós temos, né? Doutrinária no sentido, desculpa, não é falha doutrinária, negligência, omissão que a gente tem como pastores, de não pegar essas pessoas que vão entrando no nosso contexto, aceitando Cristo, de a gente não instruí-las e falar, ó, isso aqui é o que nós acreditamos, tá? É isso aqui, ó. E tudo que a gente vai falar, ensinar e viver deriva disso aqui, ó. Deveríamos fazer isso, né? Mas a minha desconfiança é que talvez muitos pastores nem saibam disso. É a minha desconfiança. Se sabe e não faz isso, aí para mim é mais grave ainda, né? Porque está sendo omisso. Então, assim, o credo, chamado de credo apostólico, né? E vai declarar a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo, a divindade do Pai, a triunidade que a gente chama. Vai falar sobre a inerrância das Escrituras Sagradas, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, ela é infalível. Vai falar sobre o nascimento virginal de Cristo, vai falar sobre a vinda de Cristo, a promessa, enfim, essas doutrinas, assim, bases, né, que é o que a gente vai estudar. Então, a gente tem esse credo aí. Então, assim, a doutrina é essa verdade revelada nas Escrituras. O dogma é uma declaração que nós fazemos, que nem sempre corresponde àquilo que a Bíblia ensina. Então, muitos movimentos, muitas denominações têm lá os seus dogmas, seus ensinos. Eu não sei quantos de vocês, né? Eu sei a igreja que o Pedro congrega, sei a igreja que o Charles congrega e o que o Marciano congrega. Mas Jaqueline eu não sei a denominação. Mas, enfim, deveríamos, se não tem, e alguns, por exemplo, do Marciano eu já sei, eu vou falar uma coisa mais assertiva. Existe a doutrina batista, não é isso, Marciano? Doutrina batista. Então, todo batista, ele tem lá um documento, isso, tem um documento lá que vai falar, nós como cristãos batistas, nós cremos nisso, 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 nisso. Onde você for no Brasil e no mundo, a confissão batista é aquela. Né? Agora, se isso também está sendo reproduzido para os membros, eu não sei. Eu só sei que a denominação, o movimento, eles têm esse documento, que deveria, como eu falei, ser esclarecido para todo novo convertido e toda pessoa que de alguma maneira fosse conviver no contexto ali dos irmãos. Então, isso é declaração de fé. Pedro, só para te responder, isso é dogma, é declaração de fé. Esses dogmas, essa declaração de fé, precisa ser peneirada pela Bíblia. Então não é porque uma denominação, não é porque, né, um movimento religioso, tradicional lá, uma denominação criou lá sua regra de fé, seu credo, né, sua confissão de fé, que aquilo lá corresponde 100% da Bíblia. Porque eu conheço igrejas aí, não vou falar, né, acho que não é necessário eu falar agora, talvez em outra ocasião eu fale quem é, né? Qual é a denominação, mas não é o caso agora, então não vou falar, só falo se for necessário mesmo. Essa igreja, ela tem o seu chamado RI, né? Que é Regulamento Interno. E lá tem cada ensino, amados, pelo amor de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui.
Se outra pessoa não pertence àquela denominação, você não deve ter comunhão com ela. Você não deve saudá-la, né? Olha só, então isso aí faz parte da confissão de fé deles. Mas a Bíblia ensina isso? Não ensina. Eles até pegam um texto bíblico lá, totalmente descontextualizado. Então olha só como toda declaração de fé, todo dogma, toda declaração do homem acerca da verdade, segundo a sua ótica, precisa ser peneirado de fato para ver se aquilo corresponde à Bíblia ou não. Deu para perceber, Pedro? Não sei se com essa explicação eu respondi lá a tua questão. Pode falar, Amado, se tiver mais uma. Então, é que você estava falando antes a respeito da palavra, e aí eu pesquisei aqui João 8, 31, 32. Sim. Fala que para permanecer na palavra, porque, deixa eu ler aqui, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exato. Porque o que liberta é a palavra, né? Exato. Às vezes a gente passa por situações onde a gente tem muita fala, muita história, muito exemplo, mas não tem palavra. Às vezes passa, igual eu já participei de várias pregações, já vi algumas pessoas também pregando dentro de ônibus em alguns lugares, onde se lê um versículo e a pessoa entra numa história, mas a palavra fica de lado. A palavra que está sendo lida não é explicada, né? Fica de lado. Isso. Eu achei muito interessante esse último ponto que você abordou. A palavra não é explicada. Toda leitura bíblica, a gente chama de exposição bíblica, ela precisa ser explicada, amado. No contexto que ela está escrito, quem escreveu, por que escreveu, né? Quando escreveu, para quem escreveu. São perguntas que devem ser feitas pela pessoa que vai pregar, porque ela vai buscar essas respostas. Né? Quem escreveu, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu. Quando escreveu? Lá no ano 56, né? Que ele morreu lá em 62, então deixa eu pegar a data mais aproximada aí, né? Não é que eu falo 70, eu nem estava vivo, então, como eu não estou fazendo aqui, né, exatamente tudo certinho, então estou pegando aqui, tá, só aleatoriamente. Paulo escreveu, né? O apóstolo Paulo escreveu esse texto. Quando ele escreveu? Ano 52. Para quem escreveu? Para os irmãos lá na cidade de Corinto, que ficava na região tal. Né? Por que escreveu? Porque fizeram uma pergunta para ele a respeito do casamento. Eu estou falando isso, 1 Coríntios capítulo 7, por exemplo. Então perceba, eu fui respondendo perguntas. Né? Qual era o contexto dessa igreja? Por que ele falou isso e falou assim assado? Por que ele proibiu isso e por que ele advertiu isso? Né? Aí a gente vai fazendo perguntas ao texto e buscando as respostas. Então a gente busca de fato, né, o entendimento das Escrituras Sagradas. Quando nós lemos a Bíblia, amados, olha só como muitas vezes nós erramos. Eu digo nós pastores, tá, amados? Eu estou colocando navalha na minha carne aqui. Tá bom? Porque eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu não estou falando de ninguém, não. Estou falando... aliás, eu acho que eu tenho direito de falar porque eu estou dentro do negócio, né? Então eu me incluo nisso. Muitas vezes nós vamos pregar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, a gente vai declarar alguma verdade e muitas vezes a gente não foi investigar aquilo, né? Aí a gente ensina, irmão, abra a Bíblia e procure saber o que Deus quer falar contigo. Não é essa declaração, amados, que vocês ouvem? Não é isso? As instruções... Isso está errado, porque nós devemos fazer o seguinte, ler a Bíblia, o texto bíblico lá, que nós estamos, né, com ele aberto aqui, por exemplo, estou aqui, João capítulo 3, estou em João capítulo 3, aí eu tenho que fazer essas perguntas. Para quem foi escrito isso? Qual foi o público original? Qual foi o público-alvo? Jesus aqui estava se direcionando a quem? Jesus, ele quis dizer o que para essa pessoa, Nicodemos no caso? O que ele disse, o que foi ensinado ali? Depois de eu entender para quem foi escrito, por que foi escrito, qual foi o ensino ali transmitido para aquela pessoa específica, para aquela igreja, enfim. Só depois
é que eu vou fazer a segunda pergunta, tá? Então isso aqui eu já entendi por que foi escrito, para quem foi escrito e quem escreveu. Depois eu descobrir tudo isso, eu faço a segunda pergunta. E o que Deus quer falar comigo? Qual o ensino para mim, André, hoje? Aí eu procuro aqui, ó, o sentido da palavra e depois o significado da palavra. Que sentido tem essa palavra? Quando foi escrita? Para quem foi escrita? E qual o significado para mim? Como eu aplico isso hoje na minha vida? Os princípios e os valores vão ser buscados. E eu vou aplicá-lo, que a gente chama de contextualização. Então, se eu me aproximo da Bíblia sempre nessa perspectiva, eu quero saber o que Deus quer falar comigo, possivelmente eu vou errar, amado. Porque eu estou buscando, às vezes, uma resposta que não foi, olha só, que não foi uma resposta para aquela pessoa. Isso é regra bíblica. Eu não estou inventando, não é preferência minha, não é opinião minha. Isso aqui, amados, é regra de teologia. Tá certo? Regra de teologia. Teologia é a ciência que estuda as escrituras sagradas. Então nós estamos falando aqui de coisas organizadas. Nós estamos falando de coisa aqui que tem 2000 anos, amados. 2000 anos. É por isso que hoje a gente não pode achar que a gente pode reinventar a roda, que a gente pode lidar com a palavra de Deus, com a igreja, com a nossa fé, do jeito que a gente bem entender. Não é assim. Nós estamos chegando agora na história. Tem 2000 anos que Deus vem conduzindo, amados, a sua igreja, levantando centenas e milhares de pessoas, para que tudo isso seja, né, organizado, elaborado. Deus levantou homens para escrever a Bíblia, os apóstolos. Então calma aí, a gente não pode... Vamos desconsiderar tudo isso? E a fé agora é do jeito que a gente decide? Não é assim. Como eu disse, eu não tenho direito como pastor de fazer da igreja o que é a minha preferência, né? É a minha visão. Não, eu não tenho direito. A igreja é de Jesus. Se é de Jesus, eu preciso saber qual é a vontade dele. Sabendo a vontade dele, agora o desafio é eu viver e estar reproduzindo isso, né? Estar replicando isso. Então, assim, a nossa fé, mas não é uma coisa assim, sem direção nenhuma, sem referência nenhuma, sem base nenhuma. Não, queridos, não é. A fé cristã genuína não é assim, né? E aí, eu falei aqui de exegese e tudo, porque a teologia, ela inclui, né, essas abordagens. Por exemplo, tem a teologia exegética mesmo, né? O que é a teologia exegética? A palavra exegese quer dizer extrair, tá? É o idioma, né, o grego, que o Novo Testamento, e a própria teologia, ela utiliza muito, né? Que foi lá no começo, era o idioma que inclusive os apóstolos também falavam, né, grego. A igreja, nos 3 primeiros séculos ali, né, utilizou muito do idioma grego, porque ainda estava em vigência, embora Roma, né, o latim era essa língua oficial, mas os gregos influenciaram tanto a cultura mundial que o idioma, é só a gente lembrar, Jesus foi crucificado e foi colocado em latim, em grego e em aramaico lá, Jesus, rei dos judeus, né? Só para a gente entender, ó, o idioma então era esses 3 aí que era falado mundialmente, tá? Então vamos entender. A palavra exegese quer dizer extrair, tá? Então a teologia exegética, ela procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras, né? Um conhecimento das línguas originais nas quais foram escritas as escrituras pertencem a esse departamento da teologia. Então nós temos o estudo que vai investigar esse texto aqui, na língua original, o que de fato o autor aqui disse. Tá? Por que nós temos várias versões de Bíblia? Porque o português, ele não dá conta de expressar exatamente toda a ideia dessa língua original. Não é só o português, não. Qualquer língua do mundo, o espanhol, o mandarim, o próprio latim, inclusive, enfim, né, o inglês, qualquer idioma, ele é limitado em relação às línguas originais, são riquíssimas no conceito, tá? Então, a teologia exegética faz isso, mas investiga isso. Nem sempre aquilo que no português nós lemos dessa forma superficial, é por isso que a Bíblia, ela claro que tem a sua utilidade, nós somos edificados, isso é inegável.
lida de uma forma simples, que a gente chama. Só que a Bíblia estudada, amados, aí é outra história. A edificação, a profundidade da edificação é muito maior, porque nós estamos indo, né, cavando, estamos buscando de fato, sabe, a verdade de Deus, como de fato foi falada lá. Então, assim, a gente tem muito mais edificação, amado. Compreende-se muito mais. Quando nós estudamos, Jesus disse em João capítulo 5, deve ser verso 38 ou 39. Toda vez eu me escapo essa referência. É 38 ou 39. Eu acho que é 39. Confiram aí, amados, por gentileza. João 5, ou é 38 ou é 39, tá? Mas Jesus disse, examinai, ó, o termo, examinai as Escrituras, porque vocês vão cuidar, ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Perceberam, mano? Jesus não disse apenas leiam a Escritura, as Escrituras. Se examine, né? Ou seja, examinar é de fato uma investigação, né, mais detalhada. É a reflexão. É isso que a gente chama de refletir, de meditar, de buscar de fato. Né? Então, quem estuda a Bíblia tem mais condição de se aprofundar na vontade de Deus. Quem não estuda pode correr o risco de compreender de uma forma bem equivocada ou rasa. Né? Se não errada, rasa. Então, assim, eu não quero nem ser raso na minha compreensão a respeito da vontade de Deus e muito menos quero errar nisso. Porque a partir disso aqui, amados, ou seja, da compreensão da palavra de Deus, vai determinar a qualidade de vida espiritual que eu vou ter. Vai, assim, contribuir muito, definir o meu amadurecimento espiritual. Olha só, como o negócio é sério, é muito grave, amados. Não é? A gente precisa considerar que a palavra de Deus é um alimento, né? Figuradamente é um alimento. Então, assim, se a gente se alimenta de uma forma errada, né? Se a gente faz a comidinha sem os nutrientes necessários, não faz todo o procedimento para extrair daquele alimento tudo que pode ser extraído para o nosso corpo, nós não vamos ter o benefício. A gente vai estar, de repente, comendo de uma forma inadequada. Ou um alimento que a gente colocou um ingrediente lá, né? Enfim, que não vai nos prejudicar muitas vezes. Ou é placebo, né? Ou tomar um remédio também que não tem de fato, sabe, o conteúdo que deveria ter lá no anunciado. Então é muito grave isso. Isso não é superficial, isso não é uma coisa, não é uma bobagem, mas isso é muito grave. Né? Então a gente precisa entender essas questões. Aí dentro da teologia, nós também temos a teologia histórica. O que a teologia histórica trata? Do desenvolvimento e interpretação da doutrina, né? Envolve o estudo da história. Olha só, nós estamos falando de fundamentos. Nós temos o estudo da história da igreja. Então hoje, a igreja hoje, ela não pode desprezar, desconsiderar, sabe, 2000 anos que os irmãos estão aí, né? Opa, deixa eu ver aqui que parece que estão perguntando alguma coisa. Tá. Ô pastor, agora você mandou uma mensagem aqui, mas apagou, deixa eu ver se eu resgato ela. Pronto, resgatei aqui. Vamos lá. O livro que eu falei, né, Base da Fé Cristã, o pastor tá dando o valor aqui, ó, já pesquisou para nós, pronto. Eu nem vou falar o valor, de tão barato que é, depois vocês veem com o pastor Charles. Pastor Charles, depois posta no grupo lá, compartilha aí a pesquisa que você fez. Rapaz, que varão dinâmico, assistindo a aula e ainda pesquisando o livro. Vamos lá, amados. Então, a gente precisa entender isso, tá? Nós temos um retrovisor, amados, que mostra para nós 2000 anos de história que os nossos irmãos, eles vieram, né? Trazendo aí de construção. A igreja, ela tem um rastro histórico. Então, assim, eu não posso hoje viver, sabe, o evangelho sem considerar uma história dele. Né? Tipo, vou desconsiderar tudo que foi ensinado, toda a trajetória da igreja, e hoje eu vou plantar uma igreja ou vou pregar o que eu quero, baseado em quê, amados? Eu não tenho segurança, eu não tenho capacidade para isso. André, eu não tenho coragem para citar nada meu, eu preciso sempre pegar uma referência, mano. Eu não tenho, sinceramente eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa condição.
de falar coisas sem buscar em alguma referência. De mim mesmo? O Espírito Santo me falou? Eu não confio nisso. Eu, André, cada um que guia a sua vida como quiser. Eu só estou falando que eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho essa capacidade. Eu preciso buscar lá na Bíblia, preciso saber se outras pessoas que são sérias na história, que são consideradas como referência de gente que dedicou a sua vida. Amados, a nossa referência para verdade bíblica não são evangelistas, não são profetas, não são nenhum outro a não ser mestres. Tá? Nós que estudamos. Ah, André, eu vi lá o cantor fulano de tal, eu vi lá um evangelista não sei o que, ele disse isso e isso. Bom, eu não estou nem dizendo que eles não podem falar coisas que tenham coerência. Eu estou dizendo que existe um dom estabelecido por Deus, que é o dom de mestre, né? O dom do doutor, do ensinador. Essas pessoas dedicam a sua vida, amados, para estudar a palavra de Deus. Essas pessoas que devem ser para nós referências, e mesmo assim ainda elas precisam ser peneiradas também, né? Nenhum homem é infalível. Só que assim, cuidado, você está buscando suas referências para buscar verdades ou se aprofundar em quem? Quem são essas pessoas? São pessoas que dedicam a sua vida 20, 30, 40, 50 anos se debruçando diuturnamente diante de livros da palavra de Deus e buscam essas ferramentas para entender melhor a palavra de Deus. O ministério deles é de ensinador. Porque assim, amados, se eu quero aprender música, eu não vou chegar num diácono, por exemplo, que nunca pegou um violão na vida, que não entende o que é um sustenido, um bemol, não sabe o que é uma clave de sol, não sabe ler uma partitura, nunca estudou música. Não tem como. Se eu quero aprender música, eu vou no músico. Não é a vida dele, não é dedicada àquilo, né? Ele não entende de fato, ele não tem mais condição e eu vou ter muito mais segurança, ele não vai ter muito mais condição, propriedade, não vai ser muito mais capacitado porque buscou isso. Então, por que muitas vezes nós desconsideramos o mestre e achamos que todo mundo pode ensinar? Todo mundo não pode ensinar, amados. Todo mundo, não é que não pode de não poder. Todo mundo não é autorizado, tá certo, a ensinar. A não ser aquele que dedica a sua vida ao ensino. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? A história da igreja, os teólogos, amados, é o que nos norteiam, é o que Deus usa para trazer saúde doutrinária para a igreja. Todos os pastores, todos os pregadores, todos os discipuladores, todos os líderes, eles devem ser, né, advertidos, devem ser orientados pelos mestres. Nós desconsideramos muitas vezes esse dom dentro da igreja, o dom de mestre, né? O pastor não tem nem discussão. O dom de pastor, toda igreja tem um pastor, não é possível. Igreja às vezes tem também um evangelista. E uns consideram até que tem profetas lá dentro também. Esses ministérios eles são até bem aceitos e tal. Apóstolos é uma coisa já um pouco mais rara, né? Mestre, então, vocês conhecem alguém que tem a função ministerialmente reconhecida de mestre? Não, esse aqui é o nosso ensinador. As dúvidas doutrinárias, inclusive os líderes, o próprio pastor, né, é auxiliado pelo mestre. Vocês conhecem alguém? É raro, né? Talvez vocês nem conheçam. Olha só como a gente desconsidera. Mas não está lá na Bíblia, em Efésios capítulo 4, verso 11, amados? Tem os ministérios na igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e o mestre. Então onde eles estão? Nós estamos recorrendo a quem? Né? São eles que formam os obreiros. São os mestres que formam os pastores. São os mestres que formam os evangelistas, amados. Veja que coisa interessante. Então a gente tem a teologia que vai dar para nós essa base, vai trazer para nós os ensinos, isso é fundamental, tá? Aí que a gente vê, né? Marciano, você já... Marciano, deixa eu ver um negócio aqui, amados. Calma aí, que agora o tempo está se esgotando aqui, né? Então a teologia histórica, né, como eu disse, trata de todo esse desenvolvimento, interpretação doutrinária, envolve o estudo da história da igreja, né? E aí a gente deve perguntar, tá, esse ensino aqui,
o que a igreja, ao longo da história, e os teólogos, eles falaram. E aí a gente vai buscar para estar fazendo, né, essa filtragem. É isso que a gente precisa fazer. Senão a gente corre o risco de muitas vezes abraçar heresias e ensinos que nunca a igreja ela adotou, tá? Então, por exemplo, do século passado para cá, 1924, até me parece 100 anos exatos, né? Foi surgindo nos Estados Unidos um movimento chamado Movimento de Batalha Espiritual. Olha só, coisa que em toda a história da igreja, 1900 anos, nunca foi abordado, abraçado, né? Da forma que esse movimento foi trazendo, tanto é que hoje a gente tem um bocado de heresia aqui no Brasil, né? Desse movimento de batalha espiritual. Isso aí invadiu várias denominações, tá? Pentecostais, neopentecostais e também históricas, chamadas reformadas, algumas aí. Então, assim, olha só como é o perigo da gente às vezes ficar abraçando doutrinas e não fazer essa investigação, né? Então é por isso que a teologia histórica é importante. A gente tem a teologia dogmática, né? O estudo dessas verdades fundamentais da fé, quando elas são apresentadas nesses credos. Lembra que eu falei? Existem os credos, isso é muito bom? Claro que é muito bom, mas calma, a gente está falando de que homens de Deus, homens sinceros, honestos, escreveram lá, né, o que eles creem. Mas calma, tudo isso também precisa ser investigado. Tudo isso também precisa ser passado, sabe, pelo crivo da Bíblia. Mas a gente também tem, é importante ter, mas toda igreja séria que se preocupa com a saúde espiritual e doutrinária deve ter de uma forma acessível e deve ter de uma forma a instruir os irmãos acerca do que eles creem. O que nós cremos a respeito de batismo, de ceia, de santificação, a respeito da Bíblia, de trindade, a respeito de oração, a respeito de escatologia. O que nós cremos? Amados, todos nós precisamos ter esse parâmetro. A teologia bíblica, ela traça o processo, né? Opa, o Charles aqui está voltando, o pastor Charles voltando. Vamos lá. Bora lá, pastor. Vamos para o segundo round aqui, meu amado. Segunda aula. Então, a teologia bíblica, ela traça o progresso dessa verdade através de diversos livros da Bíblia, né? E descreve a maneira de cada escritor apresenta essas doutrinas importantes. Então, a gente tem a teologia, chamada teologia bíblica, no sentido que todos os livros da Bíblia, eles são compreendidos, né, no seu contexto histórico, cultural, tá? Doutrinário, sua linguagem. Então a gente tem os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco. Temos os livros históricos, né, de Josué e Esther. Temos lá os profetas maiores, os profetas menores, os períodos que eles foram escritos e tal, né? Nós temos os evangelhos, nós temos o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos. Nós temos as cartas paulinas, as cartas petrinas, né? Pedro escreveu, enfim, aí por aí vai. Então a gente estuda livro por livro da Bíblia. Isso também é importante para que a gente entenda, né, essa progressão da revelação que a gente chama. Porque muitas vezes, amados, o que está acontecendo hoje, de uma forma muito explícita, é que muitas igrejas cristãs evangélicas têm recorrido ao Antigo Testamento nas suas pregações, nos seus ensinos, como referência. Eita, amados, só um minuto. Eita, ia espirrar aqui. Ai, desculpa, não teve como. Calma aí, amados. Deixa eu me recuperar. Desculpa, eu acho que foi no ouvido de vocês aí, nem ao vivo, isso aqui está sendo gravado ainda, meu Deus do céu, mas foi inevitável. Deixa eu me recompor aqui. Muitas igrejas, elas têm bebido do Antigo Testamento, né, para pregações, ensinos, como parâmetro de doutrina. Eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não é palavra de Deus e que não pode ser pregado, não é isso. Eu estou dizendo que toda vez que nós recorremos ao Antigo Testamento, a gente precisa linkar isso, a gente precisa filtrar isso com os ensinos do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele é uma antiga aliança, é um antigo pacto. É um pacto de Deus com um povo específico, que são chamados de judeus. Tá certo? Então o Antigo Testamento apontou para Cristo. Cristo veio, ele ressignifica tudo isso aqui, um monte de coisa que não é mais aplicável, não serve mais para nós, somos discípulos de Cristo, não somos discípulos de Moisés. E aqui Jesus, ele fala agora é o Novo Testamento do meu sangue. Hebreus capítulo 8, verso 13 vai dizer isso. O Antigo Testamento, a antiga aliança, ela caducou, se tornou obsoleta, ultrapassada, senão não tinha nem necessidade de um novo concerto.
Então a gente precisa ter muito cuidado, tá vendo como o entendimento dessa revelação progressiva, né, que a gente chama, estudar, né, a Bíblia dessa forma mais panorâmica, dessa forma mais completa, no sentido de Antigo Testamento e Novo Testamento, é necessário, né, para que a gente não incorra nesses erros e trazer comportamentos que não tem nada a ver com a fé cristã, né? Teologia sistemática é a proposta de estudar as doutrinas contidas na Bíblia por tópico, né? Por exemplo, doutrinas de Cristo, doutrina da salvação, doutrina dos anjos. Elas são agrupadas assim em ordem definida, que é o que a gente faz aqui na teologia, no curso de teologia, né? Pega temas, doutrinas e vamos estudá-las, tá? E aí esses livros aqui que eu passei para vocês, esses 3, com certeza eles vão ajudar bastante vocês, nos ajudar nessa participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus